Boa tarde. Hoje é quarta. Quarta-feira, meio de semana. Meio de semana, eu ia falar, boa quinta, hoje é quarta-feira. Tá tudo confuso, né, Tá. gente? Mas o que não tá confuso é a nossa informação aqui, viu? O programa hoje tá muito legal. Pois é, e a gente vai bater um papo com você, mas sempre antes tem aquela mensagem do dia para alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração. Não importa o que fazem com você, não importa. O que importa é a maneira como você reage. Isso que pode fazer a diferença. Então entregue, acredite, principalmente respira e acalma o seu coração. Afinal de contas, tudo passa, né? Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, Rio abre hotéis e libera jogos sem público a partir dessa quarta. E deputado Fábio Faria toma posse do Ministério das Comunicações nessa quarta-feira também. Participe com a gente durante o programa. E você pode aproveitar para concorrer prêmios, isso mesmo, facebook.com/Falando Nisso Band. Tem 3 super kits para você, um com produtos da Tracta Polipet Cooper Utovip, um outro cheio de produtos também do Café Brasileiro e também o super kit Taruma. Como que você faz então para participar de cada um? Você vai lá na fotinha, você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar a foto e então participar. Bora aprender bastante, conversar, abrir o coração, a mente, fechar a boca. Dia do Papo Cabeça. Boa, Luquinha. Eu dei risada nesse toque do Luquinha porque tem tudo a ver com o programa de hoje, né? Lá em março, quando a gente se fechou em casa durante a quarentena, né, Luquinha? A gente não tinha que fazer, abrir a boca para comer. Não, isso não ficou em março. Abril, maio, junho. Será que julho continua? Pois é, essa mania, né? Muitas vezes a gente desconta o estresse, o cansaço, a ansiedade na comida. Durante essa quarentena, você desenvolveu o hábito de comer mais? Pode mandar a sua resposta aqui pra gente, a sua pergunta também. Pode virar compulsão, Luquinha? Pois é, você pode então também tirar suas dúvidas, conversar aqui com a gente, que temos com muito carinho quem, Sol? Ele é tão saudade dele, é um querido. Ele que é psiquiatra, o Geilson Santana está em São Paulo para nos orientar. Muito obrigada, Geilson, pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer, como sempre, estar com vocês e poder disseminar conhecimentos. Exato. Eu acho que no momento em que estamos quarentenados, nada melhor do que difundirmos informações, conversarmos e podermos ajudar as pessoas. Exatamente. Só que antes da gente entrar com as suas orientações, temos a enquete, né, Luquinha? Tem. Então você acessa @Falando Nisso Band, a enquete é feita pelo Instagram. Já curte nossa fotinha aqui com o Geilson e entra aqui em cima nos stories para responder então a nossa enquete. Você tem comido mais durante a pandemia, Sol? 83% diz que sim, Muito, bastante, né? muito. E você geralmente come mais de dia ou de noite? Olha, 67% diz que de noite, me surpreendi, achei que fosse o contrário. Você pode fazer a perguntinha então pra gente, aqui na nossa caixa de perguntas, também pelo Face e também pelo WhatsApp. Pois é, e vamos lá então. A primeira perguntinha que eu faço para você, Geilson. Vamos diferenciar primeiro o que é compulsão e aquela pessoa que começou a comer demais e não consegue parar agora. Certo. Compulsão alimentar é um comportamento alimentar caracterizado por uma ingestão muito grande de alimentos em um período relativamente curto e que não é compatível com o padrão alimentar da maioria das pessoas. E geralmente a pessoa come até ficar com aquela sensação de saciedade, não de saciedade, mas de estar cheio. Pessoas chegam até a passar mal por causa disso. Muitos sentem vergonha e praticam esses atos de compulsão alimentar escondidos. É muito comum, seguindo-se a compulsão alimentar, a pessoa apresentar vergonha, culpa, baixa autoestima. Então, é um problema que algumas vezes tende a ser recorrente e quando se torna recorrente, já passamos a chamar de transtorno da compulsão alimentar. Mas tem outros comportamentos alimentares disfuncionais nesse período da quarentena. Deles é... Então, vou falar de um. Tá. Só para começar, é ficar comendo várias vezes ao longo do dia, ficar... beliscando várias vezes ao longo do dia e não perceber ao final do dia o quanto se alimentou. Existem outros, iremos falar ao longo do programa. Ok, Luquinha. Bom, tem perguntinha também que a gente recebeu por vídeo, vamos lá. Vamos lá, Luquinha. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber como que a gente faz para controlar ou algum meio de tratar a compulsividade alimentar. Obrigada. Qual que é o tratamento?
Bem, existem tratamentos medicamentosos para os quadros mais graves e que constituem um transtorno, medicamentosos, tratamentos com equipe multidisciplinar, psicólogos, enfim, nutricionistas, mas existem também vários hábitos e várias rotinas que podemos incorporar no nosso dia a dia e que, na verdade, são ponto de partida para lidar com a compulsão alimentar. Primeiro, não passar longos períodos em jejum. Não pular refeições, não aderir a dietas loucas da moda. Na verdade, é preciso ter uma rotina alimentar. Tomar café da manhã, almoçar e jantar, mais ou menos no mesmo horário todos os dias e também respeitar os lanches. E não adianta que seja qualquer alimento. Tem que ser alimentos ricos em fibras, por exemplo, frutas, vegetais, grãos integrais e beber água para poder hidratar essas fibras. Assim, a sensação de saciedade é maior e a necessidade de se alimentar mais diminui. Ok. A Vilma, ela mandou uma perguntinha, já a gente entra com ela, Luquinha. Ela disse que além de comer mais, ela está perdendo o sono. O que isso pode ser, né? Já a gente volta a falar então sobre esse assunto, mas agora bora ficar bem informado com a notícia da redação. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam fraudes na compra de respiradores. Agentes cumprem desde cedo mandados de prisão preventiva, busca e apreensão no Rio de Janeiro e também em Brasília. Os detalhes agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está posicionadíssimo na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas, e também que acompanham Falando Nisso. Como você bem disse, Sol, desde as primeiras horas da manhã de hoje, policiais federais e policiais civis estão na capital fluminense e também na capital federal. A Operação Mercadores do Caos, iniciada no mês de maio, do início do mês de maio, aliás, busca combater a organização criminosa que desviou mais de 18 milhões de reais do governo do Rio de Janeiro, destinado à compra de aparelhos respiradores para o tratamento de pacientes em estado grave, portadores do coronavírus, ou seja, as pessoas que estavam infectadas com a Covid-19. Foram presos Carlos Frederico Versosa do Boc, que é superintendente da Secretaria Estadual de Saúde, e também o empresário Anderson Bezerra. Passados mais de 2 meses da data de entrega, Solange, dos respiradores comprados emergencialmente, sem licitação, nenhum equipamento foi entregue pelas empresas, nem dinheiro devolvido aos cofres públicos. Agora, mais uma vez, o Rio de Janeiro alvo de uma bagunça e um escândalo envolvendo a saúde pública, Solange. É inacreditável a gente falar numa situação dessa na pandemia que nós estamos vivendo, né? Bom, e o deputado federal Fábio Faria tomou posse hoje cedo, às 11 horas para ser mais precisa, como novo ministro das Comunicações. O deputado federal, que é genro do empresário Silvio Santos, assume o ministério aí criado por uma medida provisória. Israel, vamos lá, notícia boa, hoje é dia de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. Quem que vai receber esse dinheirinho? É isso, Solange. Primeiramente, dinheiro no bolso dos brasileiros, né, Solange? Os primeiros a receber são os beneficiários com o número de identificação social final 1 e assim sucessivamente. Quem tem mais informações a respeito desses pagamentos, data prévia e também as medidas econômicas tomadas pelo governo federal é o repórter Mark Figueiredo. Importante a gente deixar claro aqui que o governo ainda não anunciou quando vai fazer o pagamento desse auxílio emergencial, da terceira fase, da terceira parcela do auxílio emergencial para os outros beneficiários, ou seja, aqueles trabalhadores informais que se inscreveram lá no cadastro do governo nesse momento de pandemia. Hoje também o governo conclui o pagamento da primeira parcela para os retardatários, aquelas pessoas que estavam aguardando a aprovação do cadastro do auxílio emergencial e que só saiu há poucos dias. Então o governo paga hoje os nascidos entre julho e dezembro. Segundo a Caixa, já foram investidos aí, já foram pagos 76 bilhões de reais a 56 milhões de brasileiros e, infelizmente, no meio desses milhões de brasileiros, alguns acabaram sendo vítimas do chamado golpe do auxílio emergencial.
Pois é, e uma última notícia, né? A maioria dos ministros do Supremo votou a favor de manter o ministro da Educação no inquérito das fake news. A pressão aí pela demissão de Abraham Weintraub aumentou. Luquinha, e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, acabou de falar aqui. Ele está sugerindo, ele vai votar daqui a pouco, a sugestão de votar em 2 semanas, né, a proposta de adiamento das eleições municipais por conta aí da pandemia do coronavírus. Então, passaria de 4 de outubro para 14 de novembro, para 15 de novembro, uma sugestão. Perfeito. Israel, já vou começar dando um alerta para o motorista aí, porque tempo seco, realmente alerta para as queimadas. Olha esse susto aí, na verdade, essa daí que assustou os moradores de Tremembé. Foi ao lado do condomínio Campos do Conde. O corpo do bombeiro foi acionado aí por volta da 00:20 e levou mais de 1 hora para apagar o fogo. Então, atenção também nas estradas. Aliás, bora conferir com o Israel, então, algum toque aí para os motoristas. Quem está pela Tamoios, tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo sim, Lucas. O motorista vai fazer uma boa viagem. O tempo estava chuvoso no início da manhã desta quarta-feira, mas agora melhorou. O motorista não encontra nenhum problema como chuvas ou até neblina aí no trecho de serra da rodovia. O motorista faz uma boa viagem sentido litoral, sentido São José. Temos obras, elas permanecem na rodovia dos Tamoios. A rodovia Presidente Dutra com trânsito fluindo bem sem nenhum ponto de lentidão. Hoje o motorista faz uma boa viagem em ambas as direções. Lucas. Perfeito. E como o Israel acabou de comentar mesmo, o tempo hoje pela manhã tinha maior possibilidade de chuva. Agora à tarde caiu para menos de 30%, viu? Então em Campos do Jordão, tempo estável, máxima de 18 graus, mínima de 6 graus, sol entre poucas nuvens. Em Jacareí, pequena possibilidade de chuva, máxima de 24. O mesmo acontece em Lorena e também em Taubaté. No litoral, pequena possibilidade de chuva, máximas de 25 em Caraguatatuba e Ilhabela. Em São José dos Campos, hoje máxima de 24, tempo estável, a temperatura sobe até sábado com a máxima de 28 graus. E no próximo bloco a gente comenta que São Paulo começa a transferir presos para evitar soltura em massa. Daqui a pouquinho também tem dicas da Vale Infusões. Olá, eu sou Priscila Ribeiro, sou médica reumatologista na Vale Infusões em São José dos Campos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre dor articular no inverno. Não percam!